Oi gente, eu sou a Cristiane, aqui do canal Suculenta Virtual, e no episódio de hoje eu quero contar para vocês como essa Sadeveria Holly veio parar aqui em casa, uma suculenta que se tornou uma paixão e deu início a tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Então, senta que lá vem história. Eu comecei a cultivar suculentas mais ou menos no meio do ano de 2018, né? Eu já contei mais ou menos a minha história. Eu criei um perfil no Instagram, eu quase não tinha suculenta, não tinha nem ideia deste mundo maravilhoso. Eu criei o meu perfil para eu postar minhas violetinhas no jardim, minhas orquídeas, meus lírios, porque eu sempre achei que esse contato com plantas, com verde, com natureza, é um contato que faz muito bem para a alma, é uma conexão direta com Deus. E eu sempre fui apaixonada por um verdinho em casa, sabe? Sempre tive orquídeas e em feiras de orquídeas aqui na minha cidade. Enfim, criei o Instagram, né, minha página Suculenta Virtual, que na época nem chamava Suculenta Virtual, para eu poder postar minhas plantinhas, falar uma palavra de otimismo, e assim foi. Aí de repente o universo se abriu. Pesquisa daqui, pesquisa dali, ver suculenta e tal, e comecei a me apaixonar por essas gorduchas lindas. E na minha cidade não tinha e ainda não tem, não acho para comprar mesmo. Comecei a pesquisar na internet, isso quase 3 anos atrás, né, gente? Onde comprar suculenta, onde comprar. E eu achei 2 sites na época, que eles existem ainda até hoje, que é o site da Arbóreo Plantas, né, e o da Florence Plantas. E eu fiz uma compra, né, nos dois até, na Arbóreo Plantas. E quando elas chegaram bem, adorei e tal. E de repente, depois de uns dias, o Guilherme da Arbóreo me ligou, nem sabia quem era, nunca tinha conversado com ele, nada. Me ligou falando que veio uma caixinha pra mim que não era minha, que eu ia receber uma caixa. Perguntou se eu já recebi, eu falei que não, que eu recebi a minha, e ele falando que ia chegar uma outra que veio no meu nome, mas a pessoa que estava ajudando ele lá entregou, mandou pro endereço errado, não era minha. Aí eu pensei, né, o que eu vou fazer, né? Porque assim, ainda eu perguntei pra ele, olha, vai ter que adaptar aqui, depois eu te mando de volta, como é que vai fazer pra eu te devolver? Porque são plantas, gente, seres vivos, demoram 7 dias para chegar, 6, 5, não tinha como eu devolver para ele no mesmo momento. Aí conversa vai, conversa vem, e eu acabei ficando com as plantinhas, né, porque eu poderia morrer, e ele me deu um desconto, né, no pagamento, e eu fiquei com as plantinhas. Com isso, veio essa linda Sadeveria Holly, que eu não conhecia, e que eu achei ela muito sem graça. Era um arbustinho, talvez menorzinho assim, menos do que isso daqui, gente. Devia ser isso aqui, ó. Só um tiquinho assim. Esquisitinho, tudo juntinho. Eu não sabia se era assim, se não era, eu não conhecia. Era um verde clarinho, sabe? Assim, um verde sem graça. E junto também vieram outras plantas. O meu até é ônio kunkel também veio nessa caixinha. E eu falei, gente, que plantinha estranha, toda amontoada, né? Não cortei, plantei. Isso, gente, devia ser mais ou menos assim, novembro, dezembro, por aí, de 2018. E eu não sabia que o outono mudava as cores das suculentas, eu não sabia nada, eu não sabia que planta verde virava vermelha, que branca ficava rosa. Eu não sabia de nada disso, não tinha noção de nada. Tava realmente começando. Tinha a menor ideia que verão era ruim, que outono era bom, enfim, totalmente crua. Aí chegou o outono, eu comecei a ficar assustada. Tinha planta verde, por exemplo, eu comprei uma Black Prince no supermercado, ela era verde, ela ficou vermelha, ficou marrom. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com essas plantas? Mas, gente, a minha Holly, que tava verde sem graça, ela ficou
tão vermelha, com as pontinhas. Eu queria até fazer esse vídeo quando ela tivesse vermelha igual ela ficou, porque eu sei que ela vai ficar. Só que aqui na minha cidade o sol sumiu, sabe? E eu falava, gente, não é possível que essa planta é aquela que eu recebi aquele dia, naquela caixinha, eu não tô acreditando. E com isso, gente, virou paixão. Eu apaixonei por essa Holly, pra mim é uma das preferidas. E eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Eu nunca havia decapitado, até um tempinho atrás que eu postei até no Instagram, porque eu achei que ela não estava bem, decapitei. Nunca fiz mudinha por folha, assim, nunca precisei. Ela vai amontoando, assim, ó, e vai se alastrando pelo vaso. E por que ela fez eu me entregar cada vez mais no mundo das suculentas, né? Quando eu falei aqui no início do vídeo, aqui atrás, eu vou contar também essa história para vocês. Então, por que eu falei que essa linda e apaixonante Cederveria Holly me proporcionou este prazer infinito que está aqui atrás de mim? Porque com isso, depois dessa atitude que eu tive, né, e que o Guilherme teve também em me ligar, o Guilherme da Arborium, eu acabei me aproximando dele, nós nos tornamos amigos, e o site dele era uma coisa assim, de doido, sabe? Eu comprava quase que em toda atualização, eu fiquei doida, eu não podia ver aquele vício mesmo de iniciante, né? Então eu brinco com ele até hoje, quando a gente conversa, eu falo com ele que ele foi meu maior incentivador e motivador do meu vício por suculentas, porque realmente as plantas eram lindas. E eu comprava direto toda a atualização. Nós acabamos nos tornando amigos, a gente conversava bastante, ele me ajudou muito, me ensinou bastante coisa. Então, praticamente, eu dedico esse vídeo a ele, ao Guilherme também, da Arborium Plantas, né, Guilherme? Você já sabe dessa história que a gente ri muito, né? Então, vamos lá, gente, que eu vou mostrar o meu outro vasinho da Cederveria Holly, porque, na verdade, esse daqui é a muda do outro vaso que eu tenho, tá? Vamos lá que eu vou mostrar. Esse aqui, então, com essa Cederveria Holly é o que eu estava na mão, né? Que eu falei que é a mudinha de um outro. Ela se propaga muito bem por folha. Aqui, por exemplo, ela quase não fungou. Essas rosetinhas dela vão nascendo tão pertinho uma das outras que dá até dor de cortar, sabe? Eu não gosto de cortar. Esse vaso é o vaso inicial, gente, que veio, e na época, depois que cresceu bastante, porque já tem quase 3 anos, eu fui, desmembrei, coloquei em 2 vasinhos para ficar igual. Chegou a ficar um bom tempo em 2 vasos, depois eu passei tudo para um vaso grande, e agora tem um tempinho, talvez uns 3 meses, que eu cortei tudo do meu primeiro vaso, né, do vaso grande, e plantei aqui. Elas pegaram super fácil. Vocês estão vendo esses pretinhos aqui porque elas chegaram a queimar um pouquinho no sol. Com a mudança de sol, ela estava sem raiz e eu não tiro do sol. Então elas queimaram um pouquinho. Mas olha que lindeza que está enchendo. Como eu falei, eu replantei ele tem pouco tempo. Então ainda com o tempo ele vai encher cada vez mais esse vasinho, ó. Quando eu replantei, ainda sobraram umas mudinhas que eu não enchi aquele vaso ali totalmente. E ainda coloquei aqui nesse quadradinho. Estão sentidas e recém-plantadas ainda, para poder encher esse vasinho aqui. E esse, gente, era o vaso que ela estava, que eu achei que não fossem sobreviver, mas eu não joguei fora. O caule que ficou, eu deixei na chuva. E já está dando esses vários brotinhos. Essa aqui tá até meio solto, mas está enraizado. Olha o tanto de brotinho que essa planta dá. Então é isso. Se você gostou desse tema e da história que a minha Cederveria Holly tem vir para contar, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, que semana que vem tem mais. Tchau!